O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Estamos aqui novamente no programa Direitos e Desafios do Mundo Neurodivergente. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês, para quem não conhece, a Márcia Giglio, que já é bem conhecida de todos, e ela é assistente social da cidade de Mococa, com uma vasta experiência nesses assuntos de neurodivergentes, e a gente vai conversar um pouquinho com ela. Márcia, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Nós tivemos várias perguntas pelas redes sociais, então eu quis trazer essas perguntas da população, dos pacientes, das famílias neurodivergentes, para você ajudar essas famílias, como que a gente pode melhorar a vida deles, que já é tão difícil, é tão complicada, né, Márcia? É isso mesmo, é muito sofrido. É muito sofrido. Então eu queria, Márcia, que você se apresentasse e contasse sobre a sua formação e qual é a sua experiência com a família, com o mundo neurodivergente. Na verdade, eu falo que é a minha experiência de sempre, né, da vida inteira, porque eu me formei na Unesp, em Franca, e um dos meus primeiros trabalhos foi na PAI de Mococa. E eu trabalhei 25 anos, né, na PAI de Mococa. Então o mundo neurodivergente sempre foi um pouco do meu mundo também, porque eu acompanhei muitas mudanças que a gente teve em relação a diagnóstico, em relação a tratamento, né, dessas pessoas, e acompanhando muito de perto a vida dessas mães, né, o tanto que era difícil, o tanto que era muito mais sofrido, porque eu falei, hoje em dia mas a gente ainda tinha uma vida ainda mais complicada ainda naquele tempo, né? Uhum. Hoje a gente sabe que tem mais conhecimentos, mais diagnósticos, e ainda assim a gente tem visto o sofrimento e as dificuldades, né, das famílias. Como que é a abordagem da assistente social? Qual é o papel da assistente social nesse mundo para você? Como que é o seu trabalho? Então, eu acho que a gente tem que ter empatia em primeiro lugar, né? Porque quem é uma família neurodivergente ou qualquer outra família que a gente atende, você tendo empatia de acordo com a necessidade dela, com as preocupações que trazem para ela, você consegue auxiliar, acolhendo melhor essas demandas, né? Eu tenho muito cuidado e tenho muito carinho por todos, porque eu acho que a gente, assim, como eu gostaria de ser atendida, né? Então, eu gostaria de ser atendida da melhor forma possível. Então, eu também eu quero atender as pessoas da melhor forma possível também. Sim, a gente vê muito por aí, né? O cuidado é muito importante, né? Porque muitas vezes você fala uma linguagem que a família às vezes não vai entender e vai achar que é uma coisa muito complexa, né? Sim. E às vezes nem é tão complexa assim. Então, eu acho que quando a gente tem o cuidado de ouvir bem o paciente, ouvir bem, né, a família, você consegue ter uma empatia melhor e ter um vínculo melhor com eles, porque eles vão acabar procurando a gente muitas vezes, né? Então, você tendo isso, você consegue atender melhor essas demandas que aparecem, né? Sim. Em relação às políticas públicas, às leis, a assistente social precisa entender de tudo isso? É um desafio, né? Porque todo dia tem uma lei nova, todo dia tem um desafio novo, né? Uma política pública, mas assim, eu trabalho estudando, né, a legislação o tempo todo. Todos os dias eu estou lendo alguma coisa em relação à legislação. Todo dia eu leio o Diário Oficial, todo dia eu vejo o que está acontecendo de novo, justamente para a gente poder fazer os encaminhamentos, né, e os atendimentos da melhor forma possível. Sim. Então você tem que estar sempre estudando a legislação e verificando as coisas como acontecem para você poder ajudar a encaminhar
todas essas pessoas, né? Sim, é atualização, né? O mundo de hoje, globalizado, muitas informações, então a gente tem que estar atualizado em todas as áreas, né? E as famílias também precisam, né? Então nós, profissionais, temos que ajudar essas famílias também saberem dos direitos delas, como aqui a gente entrevistou num programa o Dr. Gabriel Tavares, advogado, ele deu bastante informações e hoje você vem complementar com tudo isso, né? E, Márcia, assim, como que é quando uma família te procura, você consegue direcionar para algum serviço, orientar alguma terapia, como que faz? Então, muitas vezes as famílias procuram a gente sem nem ter um diagnóstico, que é a parte mais difícil. Você entender todo o contexto que aquela família está passando, todas as dificuldades e lutas que ela tem, e assim, muitas vezes ela tem várias opiniões de vários profissionais que não chegam naquilo que a família está realmente vivenciando e que precisam de intervenções muito diferenciadas, né? Então, eu procuro atender quando elas chegam, para a gente direcionar para um atendimento adequado, né? Entender o contexto, ir para o atendimento adequado, e quando ela chega com o diagnóstico, a gente poder verificar o que vai ser melhor para aquela família, em termos de atendimento, em termos de cuidado, em horário de atendimento e tudo, né? Uhum. A gente consegue encaminhar aqui no município para vários lugares também, né? Uhum. Então, devagar, entendendo todo esse contexto, a gente consegue fazer esses encaminhamentos, né? Eu acho que o ideal tá muito difícil para todo mundo, né? Tanto público quanto na rede privada. Eu acho que o tratamento ideal, apesar da gente conhecer, estar cada vez mais atualizado isso, fica bem difícil. Então, você vai meio que estabelecendo as prioridades, né? Caminho, assim. A gente, quando fala nisso, a gente fala em traçar um plano. Isso. Então, a gente traça um plano de cuidados, não só para aquela criança, aquele adolescente ou adulto que seja, a gente traça para toda a família, né? Então, aonde que vai ajudar todos naquele momento? Porque, assim, a gente tem muitas mães solo que têm dificuldades ainda maiores do que a gente quando ela tem um companheiro, uma companheira que seja. Então, a gente tem que ter um feeling de entender até onde que ela vai conseguir ir, né? Então, a gente trabalha em cima disso. Isso é muito importante, ter um acolhimento, né? Então, a assistente social é uma profissional que tem um acolhimento, né, inicial, e que dá uma segurança para essa família, para ela procurar um direcionamento, porque realmente, ou na suspeita, ou no diagnóstico já estabelecido de algum transtorno, seja ele qualquer transtorno, né, é muito difícil, né? É um luto, a família tem aquele período de negação. Então, quando ela busca ajuda, é esse acolhimento que a assistente social dá. E a gente sabe que a Márcia dá mesmo, né, Márcia? Um colinho e uma direção para essas famílias. Sim. Bom, então, vamos agora seguir com o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para mais um papo com a Márcia Giglio. Seu melhor amigo merece o melhor cuidado, não é mesmo? Na Clínica Veterinária Dr. Pet, nós entendemos isso. Aqui a saúde do seu pet é nossa prioridade, com consultas, cirurgias, vacinas, Uberdog e um atendimento completo. E para a felicidade dele, oferecemos um spa completo, banho relaxante, dose higiênica ou personalizada por raça, deixando ele lindo e cheiroso. Cuidamos da saúde e da beleza com todo o carinho que ele merece. Vem pra Clínica Veterinária Dr. Pet, onde seu pet é tratado com amor.
Tem momentos na vida em que o estilo faz toda a diferença. Na Galvani você encontra o traje perfeito para qualquer ocasião. Casamentos, formaturas e eventos especiais. Transforme seu visual com elegância. Dos detalhes ao caimento, cada peça foi feita para valorizar o seu momento. Qualidade, sofisticação e o ajuste perfeito do jeito que você merece. Galvani, aluguel de trajes masculinos. Rua Campos Sales, 581 no piso superior da H. no centro de Mococa. Galvani, aluguel de trajes masculinos. Vista-se de elegância. Pinheirinho Supermercados, tradição e confiança. As melhores ofertas você encontra aqui. De segunda a quarta, Hortifruti Pinheirinho Supermercados. Frutas e legumes com qualidade em primeiro lugar. De quinta a domingo, ofertas especiais do final de semana. Açougue qualidade premium. Padaria e rotisserie. Completo pra você. Restaurante Pinheirinho. Todos os dias das 11 às 14 horas. Compre online www.pinheirinhoonline.com.br. Acompanhe nossas redes sociais @Pinheirinho Supermercados e aproveite nossas ofertas. Olá, sou a doutora Kelly, sou pediatra, alergologista e especialista em autismo. Eu atendo crianças e adolescentes nos casos de pediatria, alergologista e na investigação de transtornos do neurodesenvolvimento. Será um prazer recebê-lo no meu consultório. Voltamos com o nosso programa. Hoje a gente está entrevistando a Márcia Giglio, que é uma assistente social da cidade de Mococa, que tem uma experiência muito grande com os neurodivergentes. Márcia, a gente sabe que os neurodivergentes, eles têm alguns transtornos, têm alguns direitos, né? Então, alguma lei, algum amparo com alguns direitos. E muitas vezes, acho que a maioria, as famílias não entendem muito. A assistente social tem esse papel de orientar a busca pelos direitos, os benefícios? Nosso principal papel é garantia de direitos, né? E dentro dessa garantia de direitos, a gente encaminha para os setores responsáveis em fazer cada um desses documentos para que ele tenha os direitos garantidos. E caso algum desses não dê certo, porque muitas vezes a gente tem dificuldade, a família, a hora que está lá, né, em dificuldade de acessar algumas coisas, eles podem retornar e a gente vai orientar para quais são os próximos passos para que eles possam garantir, né? Infelizmente, o nosso país, ele vai acabar afunilando os direitos e deveres em relação ao benefício de prestação continuada, do LOAS, por exemplo, ou até mesmo Bolsa Família, para uma faixa de ganho salarial muito baixa, que é menos que 1/4 de salário mínimo. Então, mesmo a pessoa tendo um diagnóstico, né, um laudo médico, tudo isso junto, a documentação da medicação e tudo, ela dá entrada nesse pedido de benefício de prestação continuada, ela não consegue garantir esse direito. E aí existe um questionamento muito grande em relação a isso. Porém, o nosso país, ele tem a primeira ou segunda regra, não só ter o laudo, mas também ter a parte do ganho salarial, né, de cada um. Então, assim, tem que ser menor que 1/4 de salário mínimo. E aí as pessoas, assim, criticam, entram na justiça e fazem várias ações no sentido de conseguir, né, acessar esse benefício. É uma coisa muito sofrida também para a família, porque muitas vezes ela fica aguardando isso anos e anos, sim, sem a resposta que ela gostaria de ter, que é positiva. Então, a gente precisa de estar muito bem documentado, muito bem analisado cada caso, para que quando a gente entrar com o pedido, ele já seja uma coisa melhor determinada para que você possa conseguir. Sim, eu vejo isso no consultório, famílias assim que estão esperando há muito tempo e no meio de tudo isso tem a criança piorando, a criança sem acesso ao tratamento, porque está esperando o benefício e assim, vai complicando e a gente não pode demorar, né, para instituir as terapias, porque esse cérebro está evoluindo de uma maneira
Rapidíssima, né? Rapidíssima. Então a gente tem que ter uma intervenção o mais precoce possível. Para a intervenção precisa de dinheiro, para conseguir, muitas vezes as famílias precisam desse benefício que eles têm direito. Né? É complicado. O que a gente vê assim, que o nosso país está correndo atrás também de resolver tudo isso, né? Porque até para muitos assim que mexem com a legislação federal, é difícil de instituir algumas regras e algumas terapias em todos os municípios, né? Então a gente vê que existe muita dificuldade nisso também. Sim. E inclusive o acesso, né, a benefícios, a situações onde você possa ter a prestação do serviço de saúde de qualidade. Então, conforme você falou, né, mesmo na medicina suplementar ou particular, é difícil, né? Porque é um tratamento demorado e caro, no final das contas, não fica barato mesmo. Então, muitas mães reclamam que não tem tudo no SUS, que tem algumas coisas que ainda não estão bem estabelecidas, e eu explico para elas, é uma terapia cara e nem sempre os municípios têm a condição de arcar. Então eu acho que isso tudo tem que ter uma conversa, a gente tem que evoluir juntos, né? Então, procurando fazer o melhor que seja possível, mas sempre melhorar, né? Sim. A gente tem que sempre buscar uma melhoria, mas a gente como sociedade entende realmente que é difícil. Essa política pública é bem complicada, né? Ô Márcia, tem uma pergunta que eles fizeram no Instagram sobre o capacitismo. Como você explicaria pra gente o que é capacitismo e o que você acha do capacitismo? O capacitismo, ele é quando a gente acha, né, que só porque... Eu vou falar do neurodivergente porque nós estamos aqui falando do neurodivergente, né? Só porque ele é neurodivergente que ele não tem capacidade de conseguir nada, né? Que ele não vai progredir, que ele nunca vai crescer, que ele nunca vai amadurecer, né? Ele não vai ser um adulto, ele vai ser sempre tratado como uma criança, né? E inclusive um idoso, né? Que ele vai sempre ser tratado como uma criança idosa, por exemplo, né? E, na verdade, o capacitismo é uma falta de informação das pessoas, né? Muito grande. Sim. Porque mesmo em qualquer situação de neurodivergente, a gente vê que todo mundo tem capacidade. Sim. Né? Ninguém é 100% bom em tudo, né? Eu tenho as minhas limitações e não são poucas, certo? Todos nós. Eu garanto que você também tem, e cada um que está ouvindo, eu tenho certeza que também tem limitações. Em compensação, a gente tem neurodivergentes que são extremamente inteligentes e capacitados, que bem orientados, são capazes de fazer coisas que todo mundo fica assim, né, de boca aberta. Isso. Então a gente nunca pode, na vida, achar que alguém, seja quem for, é neurodivergente, que ele não vai conseguir fazer algumas coisas. Isso. Eu já vi histórias assim muito difíceis de famílias que não davam nada pelos seus filhos e de repente eles se apresentavam como assim, sabe, muito inteligentes em muitas situações, né, que eles conseguiam fazer, que eles foram adultos que conseguiram fazer, tinham respostas prontas para várias situações, mesmo aqueles que não eram orais, né? Porque às vezes é não oral. Então, assim, eles conseguem fazer muita coisa. Basta a gente ter empatia e a gente esperar que o momento deles não vai ser o mesmo nosso, mas eles vão ter o momento deles também. Isso. E uma última questão para fechar nosso programa. Que mensagem você daria para as famílias que estão com dificuldade de aceitar o diagnóstico? Assim, o que você diria para essas famílias que estão enlutadas, vamos dizer assim? Eu acho que receber um diagnóstico, seja ele qual for, é muito difícil, né? Ainda mais de um filho, né? Que a gente espera que seja 10.000 vezes melhor do que a gente sempre, né? Porque é isso que a gente quer do filho, sempre que ele seja melhor do que a gente, que ele consiga mais coisas, seja o primeiro em todas as situações, né? Isso eu acho que é um passo. Existe uma lenda, né, que se chama Bem-vindo à Holanda.
que quem quiser procurar depois no Google, procure e leia, que eu acho que vai fazer a gente refletir um pouco. Então, assim, eu comprei uma passagem para Paris, mas eu acabei indo para a Holanda, né? Então, vamos aproveitar a Holanda. Sim. É mais ou menos isso, né? E assim, olha, quem tem esse diagnóstico e não aceita, antes de mais nada, procure ajuda para você que está com dificuldade de aceitar. Sim. Procure conversar com pessoas que entendem. Procure assistir programas que falem sobre isso. Procure um profissional de saúde, um assistente social, um psicólogo. Procure alguém que possa te orientar melhor antes de você ter uma atitude negativa em relação a qualquer problema. Porque assim, na vida tudo tem jeito, né? Então assim, vamos trabalhar com aquilo que a gente pode e traçar um plano de trabalho para tudo aquilo que a gente vai vivenciar em relação a isso, né? O não aceitar devia ser inaceitável no nosso vocabulário, né? Porque nós precisamos de aceitar tudo que a gente recebe na vida. E muitas vezes a gente passa por situações que a gente não gostaria de aceitar, mas que a gente tem que passar por elas, né? Então eu acho que é isso. Procurar ajuda, procurar conversar, né? Ter a assistência necessária. Não tem problema ter que voltar no médico de novo, no assistente social, no psicólogo ou em algum serviço público que você tenha que perguntar novamente tudo isso, né? Sim. Porque perguntar não ofende, né? Mas vai ajudar você a entender melhor toda a situação que você está vivenciando. Eu acho que é o melhor conselho, né? Isso. Não tem jeito de ficar bravo com isso, né? Isso não, é uma situação difícil e quando a gente não aceita, fica paralisado, né? E aí a gente está perdendo o tempo de evoluir. A gente tem que respeitar essas famílias, que elas estão com dificuldade, porém, nosso conselho é esse, né? Para vocês procurarem ajuda, estamos aqui abertos, eu e vários terapeutas, e assistente social, a Márcia, e as famílias atípicas que já têm uma organização na cidade. Então nós estamos querendo acolher vocês que estão com dificuldade. Então por hoje é só. Agora nós vamos lembrar vocês de assistir os nossos novos programas nas próximas semanas e um grande abraço.